Ok, pessoal, retornando então, aula 1, Teologia do Pacto, Teologia da Aliança ou Aliancismo, essa é a parte 2 da nossa aula, então. Vamos lá? Esse quadro esquemático da Teologia do Pacto aí, eu elaborei para que vocês possam visualizar um pouco melhor essa teologia, ok? Então, aí na esquerda de vocês, nós temos a ideia da Trindade promovendo a redenção. Isso, segundo Efésios, no capítulo 1, nós vamos verificar que esse plano de Deus em salvar o homem, salvar a igreja, ela acontece antes da fundação do mundo. Então, nós temos a Trindade, aí onde tem essas setinhas dando a ideia de movimentação. Então, nós temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, com a intenção de salvação do homem. Então, nós temos a redenção humana. E aí, puxando a setinha da redenção até esse quadriculado aí em vinho, né? Circulado em vinho, nós temos o Pai decretando a redenção, ou seja, a redenção faz parte do propósito divino, então o Pai decreta, o Filho executa, e nós temos a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário, executando, promovendo a redenção do homem, e o Espírito Santo aplicando. Então, nessa teologia do pacto, e ela tem muito sentido teológico e bíblico, realmente, nós vamos ver, então, a Trindade operando. Tá? Então, nós temos aí esse primeiro pacto, vamos chamar então de redenção, que é o pacto da Trindade. O Pai decretando, o Filho executando e o Espírito Santo aplicando a redenção para a salvação do homem. Então, na doutrina da Trindade, nós temos três pessoas. O Pai é plenamente Deus, o Filho é gerado eternamente do Pai, portanto, o Filho também é plenamente Deus, e o Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho. Então, nós temos essa doutrina da Trindade, são três pessoas distintas, porém, um único Deus. Então, essas três pessoas em unidade, um único Deus decretando a salvação do homem. E aí nós temos, então, a criação. Então, Deus cria o homem. Da criação até a queda, nós temos, então, o pacto ou a aliança das obras, que foi realizada em Adão, segundo a teologia do pacto. Então, nós temos da criação do homem até a queda, nós temos a aliança das obras. Então, ela ocorreu com Adão. Entretanto, como nós sabemos, Adão não conseguiu cumprir a aliança das obras e, por isso, então, ocorreu a queda em Gênesis capítulo 3. Então, aqui, antes da queda, nós temos o pacto, a aliança de Deus, chamada aliança das obras, segundo a teologia do pacto. Muito bem. Então, depois da queda, o que acontece? Então, Deus, então, vai proporcionar a aliança da graça. Então, esse é o grande diferencial dos aliancistas. Depois da queda, segundo eles, já ocorre a aliança da graça. Tá? Não é isso que vocês aprenderam, certamente. Eu creio que 90% dos ensinos, 95% dos ensinos das igrejas ensina mais a questão do dispensacionalismo, que é aquela ideia das 7 dispensações. É possível que você tenha isso em mente, esquece isso por enquanto e vamos entender aqui esse gráfico. Lá no dispensacionalismo, apenas para vocês se situarem, então, o que nós temos? A inocência, a consciência. Então, depois da queda, iniciaria a consciência, depois do governo humano, a promessa em Abraão, depois da promessa, a lei em Moisés, depois da lei, a graça, e finalizando com o milênio. Então, isso é dispensacionalismo, mas tirem isso da mente de vocês, pelo menos por enquanto, para vocês entenderem aqui a teologia do pacto, o aliancismo. Então, nós temos a criação do homem. Então, Adão, Deus faz um pacto com Adão, segundo a teologia da aliança. Esse pacto vai, então,
desde o momento da criação até a queda. A partir da queda, porque o homem não conseguiu cumprir o pacto das obras, que ele deveria cumprir, mas não houve isso, não aconteceu isso. Então, houve a queda em Gênesis 3, e depois da queda, então, Deus vai providenciar uma nova aliança chamada Aliança da Graça. Então, a Aliança da Graça, segundo a teologia do pacto, inicia-se com a queda e vai até o arrebatamento da igreja. E aí, então, depois do arrebatamento, nós temos o quê? A consumação dos séculos e novos céus e nova terra, conforme Apocalipse 21. Tá bem? Então, é importante que vocês entendam isso. Nós temos na teologia do pacto essa simplificação de três alianças: a aliança das obras, a graça e a redenção. Entretanto, a aliança da redenção, na verdade, é uma aliança entre as pessoas da Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito. Então, é como se houvesse um concílio da Trindade e eles, então, definissem a salvação do homem. Então, a aliança da redenção é em Cristo. Em Cristo, então, Deus salva a igreja. Então, em Cristo, nós temos a salvação, nós temos a redenção. Ok? Por que houve a necessidade disso, segundo a teologia do pacto? Porque o homem não conseguiu cumprir a aliança das obras em Adão. Logo, houve a necessidade da aliança da graça. E nessa aliança da graça, aquela ideia de uma aliança unilateral que parte de Deus em direção ao homem, porque o homem não tem capacidade por si só de corresponder a Deus. É Deus que vem até o homem para salvá-lo. É Deus quem redime, é Deus quem justifica, é o Espírito Santo que trabalha na santificação. Então, a santificação do homem é um processo divino, porém o homem começa a responder à santificação. E a glorificação que ocorrerá no momento do arrebatamento, para aqueles que estiverem vivos enquanto Jesus volta e arrebata a sua igreja, então nós seremos transformados, aquela ideia de transformação que Paulo vai tratar na sua carta aos Coríntios e aos Tessalonicenses. Essa transformação instantânea é, na verdade, a glorificação. A glorificação, portanto, na glorificação, portanto, nós passamos a receber imediatamente um corpo glorificado. É o corpo corruptível que é este. Esse corpo corruptível está sujeito a doenças, a enfermidades e ao envelhecimento. Porém, no momento antes do arrebatamento, nós seremos transformados, glorificados. A partir desse momento, o corruptível se transforma em incorruptível, o mortal se transforma em imortal e o nosso corpo passa a ser um corpo glorificado, e então nós iniciamos um processo de eternidade na presença de Deus. Então, a redenção é a compra, é o resgate através do pagamento de um preço. Então, Cristo foi quem pagou o preço. Então, veja, é Deus operando a redenção. Isso não parte do homem. Nenhum homem, segundo a teologia do pacto, e as outras teologias também entendem isso, nenhum homem por si só teria capacidade de buscar a Deus. Então, Deus vem até o homem. Então, em Cristo Jesus, ele paga o preço, ele vai redimir o homem. Por isso, redenção. E aí nós temos a justificação, que é um ato divino. A justificação, pela justificação, Deus nos liberta da culpa do pecado. É um ato divino que ocorreu no passado e é um ato irrepetível. Então, a justificação ela não vai acontecer mais, porque ela já aconteceu na eternidade e ela já aconteceu no cronós nosso, que foi exatamente no momento da crucificação do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, na morte dele, nós somos justificados, e aí nós temos paz
para com Deus por causa do que Cristo realizou. Logo, a justificação, ela não é fruto dos nossos méritos. Nós recebemos a justificação pela fé, mas os méritos são exclusivos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem aplica essa mensagem a nós é o Espírito Santo. Por isso que o Evangelho precisa ser pregado. Quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Deus decretou a salvação depois da queda. Muito bem. Agora, o Filho executou a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa justificação. E o Espírito Santo aplica a mensagem do Evangelho, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o Espírito Santo atua na santificação. Então, enquanto que a justificação, pela justificação, Deus nos liberta da culpa do pecado, a santificação é presente, por isso que a santificação é um processo. Nós estamos nesse processo de sermos santos, nós estamos num processo de santificação. E a ideia bíblica de santificação é separação para o uso exclusivo de Deus. Então, nós estamos nesse momento, sendo separados para a glória de Deus. Estamos sendo santificados. E a partir do momento que nós entendemos o amor de Deus, nós começamos a nos corresponder diante dele, para que nós possamos também, aí, entre aspas, cooperar com a nossa santificação. Ok? Então, a santificação é um processo divino e o homem passa a responder a esse amor de Deus operando nele. E então a glorificação, que também é um ato divino. Nenhum de nós terá a capacidade de se autoglorificar. Nós não temos em nós essa capacidade de nos transformar de corpo corruptível em corpo incorruptível. Portanto, a glorificação é um ato divino, e na glorificação, que é um ato futuro, é divino, porém futuro, Deus, então, vai nos libertar da presença do pecado. Então, resumindo, a redenção é a compra, e Deus nos compra para a justificação. Na justificação, ele nos liberta da culpa. A santificação, Deus está nos libertando do poder do pecado, por isso que quanto mais santificado nós somos, menos o pecado tem poder em nós. E a glorificação, que é o que nós esperamos, então aí Deus nos liberta totalmente da presença do pecado, e nessa condição de glorificados nós passaremos a eternidade na presença de Deus. Então, assim nós resumimos nesse gráfico a teologia do pacto, que ela concorda com as outras sistematizações, como nós veremos ainda durante essa disciplina. Então, a teologia do pacto enfatiza que há somente um pacto de graça. Enquanto que lá no dispensacionalismo que nós vamos ver vários pactos, aqui na teologia do pacto, há apenas um, que é a graça, aquilo que nós falamos depois da queda. Deus estabelece o pacto ou aliança da graça com o homem. Então, por causa da queda, há necessidade, na teologia do pacto, dessa aliança da graça. Então, é uma aliança única e não várias alianças somadas ou várias alianças sendo operadas durante a administração de Deus ou as dispensações de Deus da criação até a consumação. Então, a teologia do pacto enfatiza que há somente um pacto, e é o pacto da graça, e que todos os vários pactos redentores sobre os quais lemos na Escritura são simplesmente administrações ou dispensações diferentes. Administrações ou dispensações diferentes deste único pacto. Então, o pacto da graça, na verdade, ele vai promover a vontade de Deus para a salvação do homem, porém nós encontramos nas Escrituras, e os aliancistas reconhecem isso, que existem outros pactos redentores.
porém há um único pacto da graça. Por isso, a teologia da aliança, que significa uma única aliança, e essa aliança é a aliança de salvação que ocorre pela graça. Então, vocês já vão perceber que os aliancistas, eles não entendem, por exemplo, a questão da lei como sendo uma aliança, sendo a aliança da lei, que aqueles que vivessem e cumprissem a lei seriam salvos por cumprimento da lei. Eles não entendem assim, eles veem a lei como um desdobramento da graça. Então, Deus estabelece a lei para mostrar Cristo, para apontar a Cristo, e Paulo deixa isso claro lá na sua carta aos Gálatas, dizendo que a lei nos serviu como aio. Essa palavra aio no grego significa um pedagogo. O pedagogo é aquele que ensina, aquele que instrui. Então, a lei, dentro da teologia do pacto, ela é exatamente esse aio, nos instruiu, nos conduziu como um pedagogo, nos levando e apontando a graça em Cristo. Então, nós temos a redenção em Cristo, e Cristo, então, cumpre a lei, e aí nós temos a salvação em Cristo. Então, tudo é graça dentro da teologia do pacto. Muito bem, caminhando aqui, então, nós vamos ver ainda o seguinte: como prova dessa verdade que os aliancistas dizem, como prova, é apontado que um pacto é, em essência, simplesmente uma promessa dada soberanamente, frequentemente com estipulações. Essas estipulações são ajustes que Deus faz com o homem. São cláusulas que Deus estabelece, são condições, tá? E visto que há somente uma promessa de salvação. Então, por que que eles defendem que o único pacto de Deus é o pacto da graça, a aliança da graça? Porque dentro da análise deles só tem um sistema, uma forma do homem ser salvo. E essa salvação é pela graça. Por isso que eles colocam que somente existe somente uma promessa de salvação, a saber, pela graça através da fé. Então, não tem salvação pelo cumprimento da lei dentro do aliancismo. A salvação é mediante a graça, que iniciou, repito, lá em Gênesis capítulo 3, depois da queda, e vai se findar até o arrebatamento da igreja. Segue-se que há, portanto, somente um pacto da graça. Ok? Então, não existe dentro do aliancismo salvação por cumprimento da lei. Tá? Então, dentro do aliancismo, o que nós temos? Nós temos o pacto ou a aliança das obras em Adão, que não cumpriu. Feito isso, não cumprindo, nós temos o pacto ou aliança da graça, que inicia ali, e vamos finalizar. A consumação se dará dentro do pacto da graça. Então, existe um único meio de salvação, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E esse meio de salvação, na teologia do pacto, é a graça. É importante que vocês guardem bem essa informação. Ainda, falando a respeito da prova, né? Todos os pactos redentores específicos sobre os quais lemos, o pacto abraâmico, que nós vamos encontrar ali em Gênesis capítulo 12, quando Deus vai falar o seguinte, que em ti serão benditas todas as nações. Então, Deus faz uma aliança com Abraão. Essa aliança com Abraão, na verdade, é um desdobramento da aliança da graça, e não um pacto separado. O mosaico, né? Então, o mosaico, o pacto, ou aliança mosaica, ela está se referindo à aliança da lei, que os dispensacionalistas dividem, tá? Então, para eles, a lei é uma dispensação, é uma outra forma de salvação, no dispensacionalismo. No aliancismo, não. Tanto a promessa em Abraão como a lei em Moisés são desdobramentos de um único pacto da graça, ok? São várias e progressivas expressões do pacto da graça. Então, na verdade,
os aliancistas pegariam todas as dispensações dispensacionalistas e resumiriam tudo numa única palavra: graça. Ok? Então, tudo isso, na sequência das aulas desta disciplina, vai ficar muito claro para vocês. Muito bem, os aliancistas dizem serem teológicas essas três alianças: obras, graça e redenção. Ok? Porque, embora não explicitamente apresentadas como tais no texto da Bíblia Sagrada, podem ser consideradas teologicamente implícitas ao descrever e resumir a imensa riqueza de dados e informações nas Escrituras. Então, eles reconhecem que esses termos, assim como também nas demais sistemáticas, como vocês vão ver, os termos, eles não estão bem explícitos, mas eles estão implícitos. Ou seja, você enxerga isso quando você começa a ler toda a Bíblia e você vai ver um desenrolar de um enredo. Então, os aliancistas estão dizendo que esse desenrolar significa o seguinte: a aliança das obras e a aliança da graça, fruto da aliança de Deus com Cristo, que é a redenção. Então, é isso. Então, segundo eles, a teologia do pacto, o aliancismo, eles vão dizer que, olhando a fundo, por dentro do enredo da criação até a consumação, você vai enxergar o pacto ou a aliança das obras e a aliança da graça que ocorreu em Cristo, portanto, a redenção é em Cristo. Muito bem. As igrejas reformadas que usam esse sistema de pensamento tratam a teologia da aliança clássica não meramente como um ponto de doutrina ou como um dogma central, mas como a estrutura pela qual o texto bíblico se organiza. Vamos traduzir esse texto aí. Então, o que o texto está dizendo? Que as igrejas reformadas, geralmente os presbiterianos são reformados, e existem outras igrejas reformadas, inclusive igrejas batistas reformadas. O que é uma igreja reformada? É uma igreja que está linkada, está tomando como base doutrinária principalmente aquelas doutrinas que foram retomadas, que foram fundamentadas lá na Reforma. Na verdade, isso começa antes da Reforma. E a metodologia, agora voltando para a disciplina anterior, a metodologia usada para se estudar a Bíblia pelos reformados é a metodologia histórico-gramatical, que foi a metodologia que nós chegamos à conclusão que é a melhor. Tá? A alegórica nós vimos que não é uma boa opção, muito menos a metodologia histórico-crítica, que critica a veracidade e a autoridade da Bíblia. Mas a metodologia correta é a histórico-gramatical. E os reformados, então os presbiterianos, as igrejas reformadas, utilizam essa metodologia histórico-gramatical. Tá? Então, as igrejas reformadas, essas que eu citei, que usam esse sistema de pensamento, tratam a teologia da aliança clássica, ou seja, estão dizendo o seguinte, que a teologia, que a melhor forma de sistematizar é através da teologia da aliança. Não meramente como um ponto de doutrina, então eles estabelecem isso como sendo doutrinariamente correto, e também como sendo um dogma. O que é um dogma? Um dogma é quando você é dogmático, você utiliza aquilo como verdade absoluta. Então, as igrejas reformadas, as igrejas presbiterianas, de forma geral, elas adotam o aliancismo como sendo um dogma. Então, eles entendem que o aliancismo é a melhor sistema de
interpretação das alianças de Deus para com o homem, mas como a estrutura pela qual o texto bíblico se organiza. Então, eles vão ler tudo que eles leem, as mensagens, as pregações, estão em linha com essa teologia chamada aliancista, do pacto. Então, quando você ouve uma pregação de um pastor presbiteriano, ele vai estar desenrolando a sua mensagem dentro dessas verdades centrais para eles, que é o pacto das obras e da graça e a redenção em Cristo. Então, a ênfase desses pregadores reformados é a centralidade em Cristo, é a questão da queda do homem e a questão da graça que inicia-se, então, lá em Gênesis, e não na era da igreja, como muitos pensam. Tá bem? Então, os reformados, eles têm essa teologia de forma muito forte, inclusive eu já citei para vocês o catecismo, ou a confissão de fé de Westminster, que vocês podem baixar aí. A confissão de fé de Westminster é das igrejas reformadas, é das igrejas presbiterianas, que dão a base à confissão de fé dessas igrejas. E realmente nós temos que reconhecer que é uma confissão de fé muito bem estruturada e vale a pena conhecer, ok? Então, caminhando aqui um pouquinho mais, o que nós vamos observar agora? Vejam lá. A Igreja Metodista, tá? Então, nós temos as reformadas, as presbiterianas que adotam, que são aliancistas, mas a metodista, ela usa a teologia do pacto com adaptações. Então, vejam, cada denominação vai fazer a sua adaptação de acordo com a linha teológica. Os metodistas, eles são arminianos, ok? Então, eu vou retomar na próxima aula um pouquinho a respeito do arminianismo e do calvinismo, para vocês poderem, principalmente aqueles que iniciaram esse ano, para vocês poderem associar tudo isso que nós estamos falando. Então, vejam só, como os metodistas são arminianos, enquanto que as igrejas reformadas e os presbiterianos são calvinistas, os metodistas são arminianos. Então, eles são simpatizantes da teologia da aliança, que tem origem calvinista, porém, eles fazem algumas adaptações. Então, é a teologia wesleyana. Então, vejam lá. A hermenêutica metodista, tradicionalmente, usa uma variação dessa teologia, ou seja, da teologia da aliança. Dita teologia wesleyana da aliança, ok? Então, John Wesley é o fundador, então, do metodismo, e dentro do metodismo, da igreja metodista, eles utilizam esse desdobramento. Então, essa teologia wesleyana da aliança, segundo eles, é consistente com a soteriologia arminiana. O que é soteriologia? É a doutrina da salvação. Então, na doutrina da salvação arminiana, o homem ele tem participação em responder à pregação do Evangelho. Tá? Apenas diferenciando aqui para vocês poderem se situar melhor, no calvinismo, Deus, segundo o calvinismo, Deus elege aqueles que serão salvos. Então, isso é calvinismo. Então, quando o evangelho é pregado para um eleito, o Espírito Santo, então, vai quebrar o coração endurecido do eleito, e porque o Espírito Santo está operando dessa forma, eles chamam isso de graça irresistível, porque o Espírito Santo está operando no coração do eleito, o eleito não resiste, e o eleito, então, crê, porque Deus o elegeu. No arminianismo não é assim.
o arminianismo vai dizer que a graça é resistível, ou seja, o evangelho é pregado, entretanto, cabe à pessoa usar o seu livre-arbítrio para crer ou não em Cristo. Então, enquanto que o arminianismo adota o livre-arbítrio, a escolha pessoal da pessoa para crer ou não em Cristo, no calvinismo, o homem perdeu o livre-arbítrio depois da queda. Então, o homem não tem o livre-arbítrio no sentido de optar pela salvação. Por isso que no calvinismo, quem age é Deus de forma uniliteral, transformando, salvando, transformando, santificando ao ponto do homem, do eleito, ser cuidado por Deus até a sua salvação. No arminianismo, não. O homem tem sim o livre-arbítrio, é ele quem vai decidir por crer ou não em Cristo quando o evangelho é pregado. Então, veja, como a teologia da aliança ou o aliancismo é calvinista, o que a teologia wesleyana, que é arminiana, faz? Faz algumas adaptações para que, então, a aliança possa estar sendo adaptada, ou o aliancismo possa ser adaptado para a teologia wesleyana, ok? Mas isso, então, nós vamos deixar mais claro a partir das próximas aulas, e eu vou retomar alguns pontos. Eu acho que seria importante isso na próxima aula a respeito dessa diferenciação entre calvinismo e arminianismo, porque é fundamental nós entendermos isso para vermos, então, todas essas sistemáticas de interpretação de Gênesis a Apocalipse. E a conclusão, então, desta aula. Portanto, o aliancismo é um sistema de interpretação que considera apenas 3 alianças de Deus com o homem. A aliança das obras, que ocorreu em Adão e ele não cumpriu. Aí a necessidade da aliança da graça em Cristo, e Cristo cumpre totalmente a aliança da graça, ele cumpre a lei, ele cumpre tudo aquilo que Deus estabeleceu, tanto é que Paulo vai comparar Cristo como sendo o segundo Adão. Então, o primeiro Adão falhou, o segundo Adão não, ele permaneceu fiel, e em Cristo nós temos a aliança da graça. Essa aliança da graça em Cristo é para a igreja, então a igreja salva, a igreja eleita pelo aliancismo, por causa da obra de Jesus, por causa do cumprimento de Cristo, da obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. E a redenção, que envolve a Trindade. Então, a redenção, como eu disse, o Pai decreta, o Filho executa ao morrer na cruz, e o Espírito Santo, então, ele aplica, ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, e ele aplica, então, a redenção no coração do eleito. Então, vejam que o aliancismo ele é bastante consistente, porém, nós continuaremos estudando e nós vamos comparar, então, o aliancismo com o dispensacionalismo, com a teologia da nova aliança e com o dispensacionalismo progressivo. E assim nós finalizamos mais uma aula do nosso curso e espero que essas aulas tenham trazido informações, conhecimento e crescimento a todos vocês.